Olá, exploradores do desconhecido! Estão prontos para mergulhar num dos maiores mistérios de todos os tempos? Hoje, vamos viajar para um lugar que fascina a humanidade há milênios, a cidade perdida de Atlântida. Onde é que ela estava? Ela realmente existiu? E quem eram os seus incríveis habitantes? Fiquem comigo até o fim, porque vamos separar a lenda da realidade e explorar teorias que vão explodir a vossa mente. A nossa história começa na Grécia Antiga, por volta de 360 a.C., com um dos pensadores mais importantes da história. Platão, nos seus diálogos Timeu e Crítias, ele foi o primeiro a descrever Atlântida. Segundo ele, era uma ilha gigantesca, maior que a Líbia e a Ásia juntas, situada para Ados, Pilares de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Era um verdadeiro paraíso na Terra. Platão descreve Atlântida como uma civilização naval poderosa e extremamente avançada. A capital era uma maravilha da engenharia, construída em anéis concêntricos de terra e água, ligados por túneis e canais largos, o suficiente para os navios passarem. Os palácios eram cobertos de metais preciosos como ouro, prata e um metal misterioso chamado oricalco, que brilhava como fogo. Os atlantes eram descendentes de Poseidon ou Deus do mar e eram conhecidos pela sua virtude e sabedoria. Eles viviam numa sociedade justa e próspera. Parece um sonho, não é? Mas, como em todas as grandes histórias, algo deu terrivelmente errado. Platão conta que, com o tempo, a ganância e a arrogância corromperam o coração dos atlantes. Eles deixaram de ser virtuosos e decidiram usar o seu poder militar para conquistar outras nações, incluindo Atenas, a cidade de Platão. Foi aí que a sua sorte mudou. Os deuses, furiosos com a sua soberba, decidiram puni-los. Num único dia e noite de infortúnio, violentos terremotos e inundações assolaram a ilha. E assim, a magnífica cidade de Atlântida desapareceu para sempre, nas profundezas do oceano. Agora vem a pergunta de $1 milhão. A história de Platão é um facto histórico ou apenas uma alegoria? Uma história inventada para ensinar uma lição? Esta é a grande questão que divide estudiosos e entusiastas há séculos. Muitos acadêmicos acreditam que Platão criou Atlântida como uma fábula moral. O objetivo seria alertar os atenienses sobre os perigos do orgulho, da corrupção e da expansão imperialista. Seria uma forma de dizer: vejam o que acontece quando uma sociedade perfeita se desvia do caminho certo. Para eles, procurar Atlântida no fundo do mar é como procurar o país das maravilhas da Alice. No entanto, há um detalhe que intriga muita gente: a riqueza de detalhes na descrição de Platão. Ele fala de geografia, arquitetura, política, costumes. Seria tudo invenção? Outros pensadores da antiguidade, como o Crantor, afirmavam que a história era verdadeira e que os sacerdotes egípcios a tinham confirmado. Esta ambiguidade é o que alimenta um mistério e nos leva a uma caça ao tesouro global. Se Atlântida existiu, onde poderia estar? Uma das teorias mais populares e cientificamente plausíveis aponta para o Mar Egeu. Conhecem a ilha grega de Santorini? Hoje é um destino turístico famoso pelas suas casas brancas e vistas deslumbrantes. Mas há cerca de 3.600 anos era uma ilha única chamada Terra, lar da avançada civilização minoica. Por volta de 1600 a.C., um dos maiores vulcões da história entrou em erupção. A explosão foi tão colossal que destruiu o centro da ilha, criando a caldeira que vemos hoje.
e provocou tsunamis gigantescos que devastaram a costa de Creta, o coração do Império Minoico. As semelhanças com a história de Platão são impressionantes. Uma civilização avançada numa ilha, destruída por um desastre natural cataclísmico que a fez desaparecer. Muitos arqueólogos acreditam que Platão pode ter se inspirado na memória deste evento real, transmitido ao longo de gerações, para criar a sua história de Atlântida. A data não corresponde exatamente, e Tera não estava para lá dos pilares de Hércules. Mas as coincidências são demasiado fortes para serem ignoradas. A destruição da civilização minoica foi, de facto, uma Atlântida do mundo real. Mas a busca não para por aí. Outros locais foram propostos ao longo dos anos. Alguns olham para as Bahamas, especificamente para a chamada Estrada de Bimini. É uma formação rochosa submersa, que parece ser uma antiga estrada ou muro de pedra. Alguns acreditam que são os restos de uma civilização perdida, talvez Atlântida. No entanto, a maioria dos geólogos argumenta que é uma formação natural de rocha de praia, um fenômeno conhecido. A ideia é fascinante, mas as provas ainda são inconclusivas. Outras teorias lavâminas ainda mais longe. Há quem sugira que Atlântida estava na Antártida, antes de o continente ser coberto por gelo. Esta teoria basa-se em mapas antigos, como o de Piri Reis, que parecem mostrar a costa da Antártida sem gelo. Será que uma civilização avançada viveu lá antes de uma mudança climática drástica? É uma ideia ousada, mas carece de evidências arqueológicas sólidas. E que tal a Espanha, perto do Parque Nacional de Douro? Arqueólogos encontraram estruturas que correspondem a cidades memoriais construídas por sobreviventes de uma cidade submersa, atingida por um tsunami, o que se alinha com a descrição de Platão. E se Atlântida não fosse uma ilha, mas um continente inteiro no meio do Atlântico? Esta ideia foi popularizada no século XIX por Ignatius Danelli, um político e escritor americano. Ele acreditava que Atlântida era a fonte de todas as grandes civilizações antigas, do Egito aos Maias. Segundo ele, os sobreviventes do cataclismo espalharam-se pelo mundo, levando consigo os seus conhecimentos avançados. É uma teoria grandiosa que tenta conectar muitos pontos da história antiga, mas é considerada pseudociência pela maioria dos historiadores. Vamos agora à parte mais fascinante. Quem eram os Atlantes? Se eles realmente existiram e eram tão avançados, que tecnologia possuíam? A história de Platão fala de uma sociedade próspera, mas as interpretações modernas levaram isso a outro nível. Escritores esotéricos e teóricos da nova era imaginam os Atlantes como mestres da energia dos cristais, capazes do levitar, comunicar por telepatia e até viajar no tempo. Eles teriam dominado uma fonte de energia limpa e poderosa, muito além da nossa compreensão. Nestas Vessels, o desastre que afundou Atlântida não foi apenas natural, foi causado pelo uso indevido dessa tecnologia poderosa. Uma experiência com cristais que deu errado, uma guerra interna com armas devastadoras. A história transforma-se numa lição não apenas sobre orgulho moral, mas também sobre responsabilidade tecnológica. Será que somos como os Atlantes, à beira de um precipício tecnológico que não conseguimos controlar? É um pensamento que nos faz refletir sobre o nosso próprio futuro. Claro, não há qualquer prova arqueológica desta tecnologia fantástica, mas o mito de uma era de ouro perdida, de uma humanidade que já foi mais sábia e poderosa,
é universal. Encontramo-lo em muitas culturas ao redor do mundo. Talvez Atlântida seja o nome que damos a essa memória coletiva. A esse desejo profundo de um passado perfeito e de um potencial humano que sentimos ter perdido. Então, que podemos concluir? Atlântida é um quebra-cabeças com muitas peças e algumas delas podem estar perdidas para sempre. Pode ter sido uma alegoria filosófica de Platão. Pode ter sido inspirada pela destruição da civilização minoica, ou pode ser um segredo ainda escondido nas profundezas do oceano, à espera de ser descoberto. O que é inegável é o seu poder. A história de Atlântida inspirou incontáveis livros, filmes e exploradores. Ela desafia-nos a olhar para o nosso passado com outros olhos e a questionar os limites do que pensamos ser possível. O que não sabemos sobre Atlântida é, na verdade, quase tudo. Não sabemos a sua localização exata, a verdadeira natureza dos seus habitantes ou a tecnologia que possuíam, mas é exatamente esse mistério que a torna tão cativante. A busca por Atlântida não é apenas a busca por uma cidade perdida, é uma busca por conhecimento, por respostas sobre as nossas próprias origens e sobre o nosso lugar no universo. Talvez um dia uma nova descoberta arqueológica mude tudo o que sabemos. Até lá, Atlântida permanecerá no reino fascinante onde a história, o mito e a imaginação se encontram. O que acham? Onde pensam que Atlântida poderia estar? Deixem as vossas teorias nos comentários. Adoro ler as vossas ideias. Este é um mistério que todos nós podemos ajudar a resolver. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada incrível às profundezas do mistério. Se gostaram deste mergulho na história, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos curiosos e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas explorações. Até a próxima, aventureiros!